paz do Senhor, amados. Estou aqui para gravar esse vídeo para os irmãos, não como uma substituição da aula da escola dominical, mas o Senhor colocou no meu coração a gravação desse vídeo como uma forma de contribuir nesse momento em que nós estamos impedidos pela circunstância de frequentar a casa do Senhor juntos, né, num local físico. É importante saber que a igreja ela se compõe de um corpo de pessoas que têm as suas vidas colocadas nas mãos do Senhor. Então a igreja está em qualquer lugar e não apenas entre quatro paredes. Mas é sempre gostoso a gente conviver com os irmãos. Por isso é uma perda a gente ter que fechar o tempo por algum tempo, né? Mas é importante dizer que esse fechamento é temporário, enquanto pelo período determinado pelo governo, a fim de que possamos colaborar para a não disseminação do vírus, né? O vírus que tem feito tanta tristeza através do mundo, né? Mas nós estamos escudados debaixo da potente mão de Deus, da vontade dele. Então a ideia desse vídeo é fazer um breve resumo da aula que seria dada neste domingo, dia 22 de março, na escola dominical. A revista que nós estamos usando, os irmãos sabem, é esta aqui, da editora Central Gospel, né? O Espírito Santo, Divino Companheiro, Consolador e Mestre. E nós temos estudado bastante aqui sobre aquilo que tem a ver com o Espírito Santo nas várias lições que nós tivemos no decorrer desse trimestre. A lição que seria dada neste domingo, dia 22, seria a lição número 11. Número 11, o Espírito Santo e os dons. Então vou fazer um breve resumo. Como eu falei, não será uma aula no sentido convencional, mas um breve resumo só para a gente não perder, digamos assim, a ligação, a conexão com os assuntos. E esse assunto em si é muito importante, principalmente para a situação que nós estamos passando. O texto bíblico básico para a lição está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 11. 1 Coríntios 12, 1 ao 11. Eu vou ler rapidamente e os irmãos vão acompanhando aí em suas casas e com as suas respectivas bíblias ou revistas, né, conforme o caso. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Né? O texto fala do tempo em que os destinatários da carta aos Coríntios, que eram os habitantes da igreja em Corinto, eram levados para os ídolos da idolatria antiga, do paganismo, aqueles ídolos mudos que não falavam, não ouviam, não podiam tocar, não tinham mãos, né? E aí ele lembra aqui que vós bem sabeis que eram gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Anátema é maldição, né? Então, na verdade, pelo texto, alguém estava falando que Jesus, em relação a seguir Jesus em relação aos ídolos, seria anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, a não ser pelo Espírito Santo, a gente não tem como afirmar por nós mesmos que Jesus é o Senhor. O senhorio de Cristo, ele só chega ao homem através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como nós já vimos. E aqui no versículo 4 em diante, o apóstolo começa a falar da questão dos dons, né? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ministério aqui é no sentido de serviço, no sentido de trabalho, no sentido dos vários ramos em que a obra do Senhor pode se subdividir. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Versículo 10. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Né? Como quer. O textuário da nossa lição está em primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos dons o dom como... cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Essa expressão é muito bonita. Bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então aquele que cuida da dispensa é o dispenseiro. O dispenseiro ele cuida do mantimento da casa. Né? Então o crente, como dispenseiro da multiforme, ou seja, a multiforme é que aparece de muitas formas. A multiforme graça de Deus, ele tem que administrar esses dons que são bens, não bens físicos, materiais, patrimoniais. O verdadeiro patrimônio do crente realmente são, primeiro, a salvação e os dons espirituais que são utilizados para o engrandecimento e desenvolvimento da igreja. Né? A lição ela faz uma coisa interessante. O comentarista, que é o pastor Gesiel Gomes, né, da revista, ele classifica, através desse texto da carta de Paulo aos Coríntios, desse trecho que nós lemos no texto bíblico básico, ele divide os dons espirituais em 3 grandes ramos. O primeiro ramo são os dons de revelação. Dons de revelação. Né? Esse primeiro grupo de dons. Nos dons de revelação se encontra o dom de palavra de sabedoria, o dom de palavra do conhecimento e o dom de discernimento de espíritos. Esse grupo de dons, o de revelação, tem a ver de fato com um conhecimento sobrenatural da parte de Deus dado de alguma forma. Esse dom da sabedoria e o dom do conhecimento, eles não estão ligados à sabedoria acadêmica, aos estudos, aos títulos que a pessoa tenha, mas apenas à graça divina que, em sua multiforme, né, sabedoria, ele dá esse dom para aquele quem ele quer. É importante que é isso. Dá para quem ele quer. Não é para quem merece ou não merece, mas para quem ele quer. Né? É justamente na soberania de Deus que está isso. Então, a palavra de sabedoria é aquela pessoa que tem uma palavra maravilhosa para compreender aquelas coisas que são difíceis de entender. Né? Mas aquela pessoa tem, da parte de Deus, uma revelação, um insight, que faz com que ela tenha condições de dar uma interpretação que em outra situação seria impossível dar. Né? O dom de discernimento de espíritos tem a ver com discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. O apóstolo Paulo ele diz que o diabo, se for necessário, ele se transfigura em anjo de luz. Né? E por isso é preciso discernimento, para saber quando determinada manifestação, por mais bonita, por mais maravilhosa, por mais conforto que aparentemente nos traga, se ela realmente vem de Deus. Né? Isso somente aquele que tem o dom do discernimento é que pode fazer. E esse discernimento ele nasce, inclusive, da própria leitura da palavra. Através da leitura da palavra, o Senhor concede também esse dom do discernimento específico. E também de forma sobrenatural, como naquele caso do apóstolo Paulo, que pregando em determinada cidade, foi seguido por um homem que o elogiava a todo momento. A todo momento, eis aí o servo do Senhor, tal. Né? E em dado momento, o apóstolo Paulo percebeu que aquilo era uma artimanha de Satanás para mexer com o seu ego, para inflar o seu ego,
Todo mundo gosta de ser elogiado diante dos outros, né? Mas aí o Senhor revelou aquilo ao apóstolo Paulo através desse dom do discernimento de espíritos. E aí ele expulsou o espírito que estava naquele homem. O segundo bloco de dons espirituais é classificado pelo comentarista da lição como dons de inspiração. Dons de inspiração. E aí são 3: profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Vejam, amados, que profecia, nesse caso, não está falando como adivinhação, como se fosse alguma coisa que adivinhasse. Profecia é aquele que traz a mensagem da parte de Deus. Não é uma simples mensagem, um simples sermão preparado. É uma mensagem que Deus realmente deu naquele momento, né? Que pode ser inclusive na preparação do sermão, sim. Ele pode ser haver um insight de forma que se coloque algo que não estava sequer na mente do pregador, né? Mas o dom de profecia tem muito a ver com isso, com aquele que se coloca como canal do Senhor para levar a sua palavra. Aquele que profetiza, ele diz alguma coisa em nome de outro. E nesse caso é em nome do Senhor, em nome de Deus, em nome de Jeová, o poderoso, né? Nesse mesmo grupo de dons de inspiração, nós temos o dom de variedade de línguas, também chamado de dom de línguas, simplesmente, que é aquela manifestação do Espírito que faz com que o crente possa falar em línguas que ele não aprendeu. Tanto pode ser em línguas conhecidas, mas não por ele, quando há necessidade, ou línguas desconhecidas, línguas que precisa de intérprete. E aí vem o terceiro dom, a interpretação de línguas, né? O dom de línguas, ele edifica primeiro o que fala a língua. Mas ele também edifica a igreja. Só que para edificar a igreja, esse dom de língua precisa de interpretação. Então é importante que nós oremos ao Senhor para que ele capacite o seu povo também com o dom de interpretação. Aquele que fala em línguas, fala através do Espírito Santo. Só fala em línguas, amado, quem foi batizado com o Espírito Santo, quem experimentou aquela mesma experiência do dia de Pentecostes em sua vida. Só ele que fala em línguas. Não existe cursos para se aprender em falar em línguas estranhas, em línguas desconhecidas. Não existe isso. Se alguém faz isso, não tem base na palavra de Deus. Essas línguas elas não são ensinadas. O dom de variedade de línguas é línguas exatamente que não se aprendeu. Né? E ele edifica aquele que fala. Para ele edificar aquele que ouve, é preciso que haja a atuação de uma outra forma de dom espiritual, que é o dom de interpretação de línguas. Algumas vezes, a pessoa que fala, ela tem os dois dons, o dom de falar e o dom de interpretar. Outras vezes precisa que o Senhor levante no meio da igreja alguém para falar, para interpretar aquilo que está sendo falado. O último grupo de dons que a lição fala são os dons de poder, né? Esses dons de poder, eles são coisas que vai além da simples lei natural, da lei natural. Então nós temos a fé sobrenatural. Não é aquela fé salvífica, a fé necessária para a salvação. Essa todo crente tem que ter, senão não é crente. Mas é aquela fé especial, uma fé para propósitos específicos. Como, por exemplo, a fé de Elias a orar para que o Senhor mandasse fogo e queimasse o sacrifício no Monte Carmelo. Não é todo dia que se vê descer fogo do céu específico para determinado fim. Então isso exige realmente uma fé sobrenatural que é só dada, que era chamada de dom, o dom da fé sobrenatural. Os dons de cura, que são, pelo próprio nome a gente imagina, que é o dom de curar, né? Alguém que recebe o dom de curar, o dom de cura. Veja que o dom não é da pessoa que é usada como instrumento para curar outra, em nome de Jesus. O dom vem dos céus e precisa ser usado somente para a edificação da igreja, para a exaltação do nome do Senhor e jamais para a exaltação daquele que está sendo utilizado, porque senão ele está usando indevidamente o nome do Senhor. E por fim, o outro dom é o dom da operação de milagres, que é aquele dom de fazer alguma coisa que não está
nas leis naturais, como Jesus que andou sobre as águas, por exemplo, né? como por exemplo, a própria ressurreição, né? que Jesus ressuscitou algumas pessoas durante o seu ministério, e que de fato aquilo vai de encontro a toda a lei natural, né? Então isso é a chamada operação de milagre. É tudo aquilo que subverte a ordem natural das coisas de forma maravilhosa, de forma sobrenatural. Então, amados, é isso que eu queria deixar para os irmãos, esse resumo breve da nossa lição que deveria ter sido dado neste domingo, dia 22. É importante que nós oremos para que os dons sejam distribuídos no meio da igreja, para a edificação da própria igreja, e que toda essa variedade de dons seja distribuída por todos, para que assim a igreja possa estar cada vez mais melhor aparelhada para cumprir a sua missão, né? Então, oremos, que nós nos lembremos de ficar em casa nesses dias, enquanto o vírus está se espalhando por aí. É importante que esse isolamento seja respeitado, cada vez mais respeitado, porque nós sabemos que nós estamos sob a proteção de Deus, mas nós precisamos usar a razão. A fé não nos dispensa de usar a razão. Então vamos usar a razão neste momento. Isso aí é como a gente que precisa usar um cinto de segurança quando dirige. É a mesma coisa, né? Porque senão a gente sairia por aí de qualquer jeito. Mas porque são seres racionais, nós vamos também utilizar práticas racionais. Então não vamos colaborar com a doença, vamos colaborar com a saúde, com a vida. Nós somos transmissores de vida, em nome de Jesus, né? Oremos rapidamente, agradecendo por esse momento. Pai Celestial, nós te agradecemos por esse instante em que refletimos um pouco sobre a tua palavra, Senhor. Faz com que rapidamente nós possamos estar de volta ao templo fisicamente, Senhor, para ensinar a tua palavra, para aprendermos uns dos outros, Senhor. Dá força ao teu povo nesse momento tão difícil, tira todo medo, toda exaltação, todo pânico, toda insegurança, Senhor. Que nós possamos saber que nós não estamos sós neste momento. Nós não somos órfãos, nós somos teus filhos, Senhor. E em nome de Jesus, estende as tuas mãos e nos fortalece e abrevia esses dias o mais rápido possível. Amém. Obrigado aos irmãos que assistiram. Fiquem com o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Amém.